A paz do Senhor, seja bem-vindo então hoje a mais um episódio aqui do Apostolicast. Estou hoje aqui com o William, diretamente de Caxias do Sul. Hoje é que dia? 17, 20, alguma coisa de setembro, né? Não. Outubro. São quase 22. Dia 22, são quase 10 e pouco da noite. Estamos aqui no estúdio da Apostolicast e eu queria muito gravar isso para você que está nos assistindo, porque o William tem um testemunho e uma causa de conversão muito interessante para mim e eu queria dividir isso com vocês. Então, William, te apresenta rapidinho. Boa noite a todos, a paz do Senhor com vocês. Me chamo William, tenho 32 anos, estou casado já há 15 anos, mas nunca tive muito interesse em religião, igreja, mas porque eu senti que Deus sempre me abandonou quando eu precisava. Nossa! Casado com a Jennifer, É. pai da Valentina. É Vocês o que fizeram, contam, né? Fizeram as contas, o cara tem 32, tá casado há 15. Então, tu casou com 17 anos. 17 anos. Cara, isso eu achei muito interessante. E a tua esposa tinha quanto? Tinha 14 para 15. Bom, depois a gente vai entrar nesse assunto, que eu acho isso admirável da tua parte. Mas, quanto tempo tá na igreja, William? Vai fazer um ano se eu contar o primeiro culto na cruzada. E batizado? Batizado tem 2 meses. É pouco tempo, né, cara? Não, minto, não tem 2 meses, tem 1 mês. 1 mês e meio. Já mudou bastante coisa, né? Já. Na verdade, mudou bem antes do batismo. Mudou desde quando eu comecei a frequentar com mais frequência a igreja. Uma coisa que eu tenho que contar pra ti é que eu lembro que quando tu ia lá onde eu trabalhava, que pra quem não sabe, o William tinha amigo, pessoal próximo, antes de eu ir pra igreja ele já era meu amigo. E quando tu contou, cara, da tua família que tu casou cedo e tal, cara, eu olhava pra ti e dizia, velho, esse cara não é pro mundo, meu. Tipo, eu percebi que o teu estilo de vida e a tua conduta não combinava, sabe? Tipo, tu não era um cara bagaceiro, tu não era um cara orgulhoso, arrogante, estúpido ou mentiroso. E, convenhamos, os caras de hoje em dia, eles não querem casar, eles não querem ter família. Não. E daí eu olhava pra ti e dizia, um cara com família, honesto, trabalhador, é o perfil de um apostólico. Era um perfil de apostólico. Só que por outro lado, William, quando eu tentava conversar contigo sobre igreja, cara, tu fazia muita curva, meu. Tu fazia muita curva. E tipo, meio que acabava o assunto. Era uma coisa tipo assim, eu falava, morria o assunto. Aí eu deixava entrar outro dia no assunto, eu falava, morria o assunto. Porque eu percebi que tipo, não tava nos teus planos, né? Não tava. Não tá. Aí que fica a questão. Naquela época, então, não tinha assunto, né? Hoje é o motivo do assunto. Exatamente. O que foi, cara, que deu o baque na tua vida que tu pensou, cara, eu acho que eu vou pra igreja? Isso a gente não conversou, primeira vez. Bom, Eduardo, na verdade, o que aconteceu? Tu me convidou pro piquenique antes do culto da cruzada. E como tu vinha me convidando várias vezes para pelo menos ir num culto, eu resolvi ficar naquele culto da cruzada. E aí? E alguma coisa me tocou lá que eu não sei explicar até hoje. Tenta, explica melhor, sei lá, pra pessoa que tá ali do outro lado, sei lá, cara. Como é que eu vou dizer? O que eu senti lá foi como se todo aquele peso que eu carregava nas costas do mundo inteiro se foi. Simplesmente se foi. Eu senti um arrepio, uma vontade de chorar no meio do louvor, coisa que eu nunca tinha sentido na vida antes. Nunca senti. Mas aquilo ali me aliviou 99% do meu peso que eu tinha carregado por 30 anos, mais ou menos. Sabe uma coisa que me toca muito também, cara? Cara, eu nunca vou esquecer isso aí. Nunca vou esquecer. Tu sempre foi um cara muito durão, assim, sabe? Não durão, mas um cara uma postura muito firme, sabe? E o dia, cara, que eu vi tu no culto, meu, ajoelhado, com as mãos levantadas, e o Vergara tava do lado, lembra? O Vergara do lado. E tu chorava demais, meu. Tu não lembra? Tu chorava demais, cara. Ali eu vi, meu, que tipo... Cara, tem que ser algo espiritual. Tem que ser... Porque não era da tua conduta ser aquilo. E eu lembro que uma vez a tua esposa me falou,
As únicas 3 vezes que eu vi o William chorar foi quando tu descobriu que tu ia ser pai, quando a Valentina nasceu e na cruzada. Ela disse, eu nunca vi o meu marido chorar. Porque era a tua postura. E por fim, cara, sabe o que eu percebo? Eu percebo que lá no mundão, meio que a gente não pode chorar, sabe? Ninguém fala, mas meio que é um constrangimento, sabe? A gente se emocionar por algo, a gente ser transparente. E quando eu vi tu no altar, meu, ajoelhado, com as mãos pra cima, assim, tipo, tu não era de igreja, ninguém nunca te falou que tinha que se ajoelhar, ninguém nunca te falou que tinha que chorar, mas tu tava fazendo a mesma coisa, cara, que outros irmãos ao redor estavam fazendo. E, cara, quem é que te ensinou aquilo, entendeu? Tu lembra qual culto era, talvez? Não, eu lembro exatamente o culto, só que eu não lembro exatamente o... Mas alguma coisa rompeu ali. Alguma coisa se rompeu dentro de mim e me dizia, vai e faz, que é o momento de tu sentir a presença de Deus. E foi quando eu senti a primeira vez. Eu me desliguei totalmente do mundo e alguma coisa me conectou com o céu e me arrepio até hoje de lembrar daquele dia. E aquilo me fez eu sentir alguma paz interior, que foi aquele 1% que faltou do dia da cruzada. Dali pra frente que as coisas mudaram. Sendo que tu não congregava em igreja nenhuma, né? Zero igreja. Nasci numa família que era católica. Fui batizado na igreja católica logo que nasci. Porém, nunca frequentei a igreja com frequência. Mas fazia só o necessário da cerimônia, eu acho, né? Nem o necessário, porque quando criança, eu acho que se eu lembro que eu fui umas 5 vezes na igreja, foi muito, na católica. E na missa ainda, né? Na missa, e era missa, exatamente. Praticamente eu fui mais vezes no tempo em que a minha esposa fez a Eucaristia Católica para poder fazer o batizado da nossa filha na igreja católica. Tá, agora vamos entrar um pouco na tua história, então. Pra quem não sabe, pelo que tu me contou também pouco, né? Tu não conheceu teu pai. Meu pai biológico não conheço. Não sei o nome dele, não sei onde mora, se tá vivo ou não. Nunca viu, no caso? Nunca vi. Cara, que loucura. E no caso, a tua mãe também não foi quem te criou? Não foi. Eu nasci prematuro de 7 meses, com problema no fígado. Não era pra estar vivo. Mas fiquei internado quase 40 dias na UTI no hospital em Porto Alegre. Depois que eu saí do hospital, fui... Recém-nascido, né? Recém-nascido. Fui para casa da minha avó, porque a minha mãe não tinha condições de me criar. Minha avó materna, ela morava em Camaquã, que foi onde eu me criei. E desde então, até ela falecer, que foi meses antes de nós ir morarmos em Porto Alegre, daí eu sempre morei minha vida toda em Camaquã. A tua avó foi a tua mãe que te criou, então? Minha mãe que me criou. E o ex-marido dela, que faleceu primeiro, que foi meu pai de criação também. Então tu nunca teve uma família, tipo, biológica, assim, né? Tipo, natural? Não. A minha família natural... Foi um filho adotivo, praticamente. Foi um filho adotivo. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe tentou me tirar da minha avó e do meu avô. Porém, não teve sucesso. E... depois eu morei com a minha mãe uns 6 meses, mais ou menos, depois que minha avó faleceu. Daí voltei para Camaquã de novo. Mas daí tinha quantos anos? Tinha 12 anos. Aí que eu acho interessante, cara, porque veja bem, um cara que nunca teve família, uma das primeiras atitudes de homem que tu teve foi uma família, né? Porque tu casou com a tua esposa, tu tinha 17, ela tinha 14. Cara, sei lá... o que eu pensava? Daqui a pouco um cara que nunca teve família, daqui a pouco vai ter um trauma de família. Vai pensar, cara, eu nunca vou querer ter família porque eu não tive família, porque se eu ter família vai ser tudo errado, porque, entendeu? Tu não teve um exemplo daqui a pouco de pai e mãe em casa, os biológicos, né? Pra poder repetir igual. E mesmo assim, o que tu mais queria era uma família. Sim. Sendo que tu nunca se separou da tua primeira esposa, né? Não. Fiel até... Cara, no mundo isso não existe, meu. E o único desejo que eu tenho, não é um desejo, mas uma vontade que eu tenho, se o dia que eu chegar a conhecer meu pai biológico, é pelo menos apertar a mão dele e dizer que eu fui mais homem do que ele, porque eu construí uma família que ele não teve capacidade de construir.
E tu sente eu acho que fica aquele vazio, tipo assim, quem será que é meu pai, né? Não fica mais. Às vezes esse pensamento? Não fica mais. Ou tipo, cruzar na rua um dia e pensar, bah, será que esse é meu pai? Não fica. Que loucura, cara. Porque Com certeza tu foi realmente- mais homem que teu pai. Realmente, Com certeza. depois que eu entrei para a igreja mesmo, esse vazio foi preenchido. Bah. Esse vazio foi preenchido porque o que que acontece? Na minha vida agora, eu posso não ter uma certidão no cartório com o nome do meu pai, mas na minha vida eu tenho o nome do meu pai lá, que é Jesus Cristo. Batizado no nome, né? Exatamente. Quem é unicista entende. Batizado no nome. E o toque que tu teve, que eu pude presenciar ao redor, cara, foi muito, é de pai mesmo. O toque é de pai, porque foi muito intenso. Até eu conversei uns dias depois que eu tive no primeiro culto ali com o irmão Cleiton. Eu disse para ele, todas as vezes que eu precisei de Deus, ele sempre me abandonou. Sempre me abandonou, na minha cabeça. Sempre tive esse entendimento. Então eu não vou procurar mais. Vou viver minha vida. Tu pensava isso? Pensava isso. Até eu ver que realmente ele nunca me abandonou. Ele só foi me forjando aos poucos. Pois é, cara, porque eu percebi que a tua conduta, cara, de vida não era de um mundano, sabe? Tu não se sentiu um cara meio assim, fora de rota, cara? Fora da caixinha? É. Sim. Porque tua conduta, cara, desde criança, eu acho, nunca foi de um cara que queria ser o passaperna nos outros, sabe? Sempre foi um cara, tipo, família, porque eu olhava a tua vida, cara, tu trabalhava e ia pra casa, trabalhava e ia pra casa, trabalhava e ia pra casa. Cara, conduta exemplar, sabe? E daí eu olhava pra ti e o cara não vai na igreja, meu. Tipo, só te faltava isso, sabe? Era só o que faltava. Eu acho que tu se sentia muito fora da curva, cara. E daí eu olhava pra ti, cara, esse cara só pode ser apostólico e não sabe. Porque a vida dele não se encaixa no mundo. Eu acho que tu ia ser muito infeliz no mundo, cara. Eu era e não sabia. Eu acho que sim, cara. Eu era e não sabia. Porque o gurizada do mundo, cara, eles não... Meio que, tipo, a gente não é atrativo pra eles, entendeu? Porque a gente não mente que o nosso carro é mais econômico, a gente não mente que a gente fica pegando mulher fora do casamento, a gente não mente que a gente é o melhor do mundo, a gente é o que é, entendeu? Sim. E a gente é feliz assim na igreja. E eu percebo que lá fora, principalmente nesse ramo automotivo de mecânica, os caras têm que ser o melhor do mundo, não parece? Tem que ser Eu tenho que ser o cara que arrumou o maior motor, eu tenho que ser o cara que fiz e aconteceu a melhor gambiarra, eu tenho que ser o cara que sai do serviço, vai pra zona e paga pra todo mundo. Cara, eu não Tem que quero ser ser o cara esse do cara. final de semana que vai pra balada e paga Nossa, bebida e é o Batman. pra todo mundo, exatamente. Eu não quero ser esse cara, meu. Nem eu. Eu não quero ser esse cara. Eu quero ser um cara que quando sai de casa, minha mulher tá tocando... Sai do serviço, minha mulher tá dizendo, ó, tô com o café pronto, vem pra casa logo que tu tá atrasado. Né? E eu acho que isso é um baita prestígio, cara. E por fim, eu acho que Deus estava sempre te cercando, William. Outra coisa que eu queria puxar assunto contigo é... O que tu fez, cara, que tu nunca se separou da tua esposa? Porque tu casou com ela, ela era de menor. Sim. Eu Né? tirei ela de casa, na verdade. Pois é, conta um pouco dessa história, cara, e o que te fez te agarrar ao casamento até hoje? Bom, o que aconteceu é que nós namorávamos, a minha sogra aceitava, porém meu sogro não aceitava. Aí um dia... Por que será, né? Fica no ar. E aí? Então um dia aconteceu que deu um desentendimento só verbal. E aí meu sogro ameaçou de bater na minha esposa. E eu disse pra ele que ele não ia encostar nela. E aí, por fim a gente acabou saindo no soco, eu, ele e o meu cunhado. Sério? Eu não sabia. Um trio. Era soco no vento pra tudo que era lado. É, não. Por fim, minha sogra teve que fingir um desmaio pra briga acabar. Que loucura, cara. Parecia 3 gatos no telhado do vizinho brigando. Hoje cada risada, né? É. E aí? Daí, por fim, meu sogro proibiu a gente de namorar e disse que se a gente quisesse continuar namorando, ela ia ter que sair de casa. E daí eu disse, então ela vai sair porque ela vai morar comigo. Mas teu sogro foi faca na bota, né? Foi. Foi 1 ano que ele renegava a filha dele. Se tivesse um pastor pra intermediar, né, cara? Mas tava sozinho, né? Não. Ali Se não. tivesse alguém que os dois se respeitassem, né?
Mas e aí? Por fim, com o tempo, passar do tempo, ele foi se amolecendo, e Mas hoje daí tu sumiu e foi morar sozinho com a tua esposa com 17 anos. foi morar. A gente morava numa salinha menor do que essa que a gente tá gravando. E olha que é pequeno. É tipo o tamanho da minha casa, então. É menor. É onde o cachorro abana o rabo de baixo pra cima, se ele quiser abanar. E aí, meu? Por fim, a gente dormia nós dois num colchãozinho de solteiro, fazia comida num fogareirinho. Eu trabalhava, ela ficava em casa. E aí, aos poucos a gente foi construindo a nossa casinha, a nossa vida. E a fidelidade, cara, onde é que... A fidelidade, sempre que eu fui transparente pra ela. Eu disse, se um dia eu pensar em trair ela, eu prefiro terminar o relacionamento e ela segue a vida dela, eu sigo a minha. Era uma cobrança tua mesmo. Sim. E quem é que te ensinou isso? Ninguém. É alguma coisa que eu acho que já veio embutido de fábrica em mim. Pois é, e sobre fidelidade, cara, uma coisa que eu penso, né, na apostólica, quando a gente entra na apostólica, não é prometido nada, né? Eu digo assim, em questão de cargo, tipo assim, vem pra igreja, tu vai cuidar de um ponto, ou, vem pra igreja, e tipo assim, tu tava bem de vida, né? Tu não tava no fundo do crack, tu não tava passando fome, essas coisas. O que eu penso, cara? Deixa eu pensar bem. Deixa eu formular bem a pergunta. Tu não tinha nada que te prendesse à igreja? Não. Entendeu? Tu Não tinha nenhuma promessa. Promessa. A única promessa que eu tinha na igreja é a salvação da minha alma. Só que eu percebo que a igreja apostólica, ela exige um comprometimento. Sei lá, tipo, a doutrina, não faltar culto. Tu percebe que a gente não é indiferente um com o outro, né? Não. Às vezes o culto tá meio xoxo e a gente começa, Deus, desce brasa, desce fogo. Meio que a gente não leva a coisa nas coxas, né? O que puxou essa fidelidade em ti na igreja, sabe? Porque eu lembro de antes de se batizar, tu já estava obedecendo a doutrina, né? Sim. E não foi uma coisa imposta. Né? Não. O que Na verdade, o que começou foi o seguinte. Quando eu conheci o bispo da igreja, o que aconteceu? Eu vi que ele é um cara que ele não é o superior da igreja, não é porque ele é o bispo, porque ele é o presidente, que ele é intocável. Ele é tão acessível quanto qualquer membro da igreja. Uhum. Tu pode pegar o telefone e ligar para ele agora que ele vai atender. Vai. A não ser que ele esteja dormindo profundamente, mas se ele acordar com a ligação, ele atende. Uhum. E aí? E eu vejo que outras igrejas, além de serem uma máquina de dinheiro, elas põem as pessoas como ídolos. Eu tô aqui nas alturas, não me toque. Não quero ser tocado pelo povo. Então aquilo ali me mostrou que aquela igreja, a igreja apostólica, quando eu via assim, eu pensava, essa igreja aqui não é uma igreja que as pessoas estão por status, estão por dinheiro, estão pelas promessas de saúde, de cura. As pessoas estão porque estão fiéis a Deus, a Jesus Cristo. Não é fiéis à idolatria do dinheiro, à idolatria da fama. Elas estão fiéis a uma coisa que rege todo o universo, que é Jesus. E foi nisso que tu se espelhou daí, então? Então foi aquilo que me deixou bem curioso. E daí eu conversei com o pastor, pedi para ele para fazer o estudo e pedi para ele ir devagar. Eu não tinha pressa. Eu queria ver como é que eu ia me sentir. E aquilo foi cada vez mais ficando aconchegante, me seduzindo mais para ficar na igreja. Tu começou a gerar uma admiração em ti, no caso. Exatamente. Pois é, porque, cara, eu te considero, não porque a gente tá gravando, mas sinceramente, e pra qualquer pessoa poder falar isso, eu te considero um cara muito fiel, meu. Tu é um cara fiel, entendeu? Tu é um cara, assim, que passa confiança. Uma, pelo teu casamento já de 15 anos, cara. Tu já provou que tu é um cara fiel. Outra, pela tua conduta de empresa. Tu trabalhou em poucas empresas até hoje, né? Sim. Não é um cara que fica pingando de um lado pro outro. A não ser que o mercado te force a isso. E outra que quando tu veio pra igreja, tu não botou um empecilho, né? Tu viu a igreja e tu disse, cara, se a igreja é assim, então eu vou ser assim. Porque tem muitas pessoas que querem negociar a fidelidade. Tipo, não, vou ser fiel, mas assim, tem que mudar isso e aquilo. E eu percebi, quando tu entrou na igreja, tu olhou o estilo e disse, cara, se é isso,
então eu serei fiel por isso. E o que você ia falar, cara, dessa tua conduta de fidelidade? Talvez pra ti seja algo normal, entendeu? Mas tem muito a falar sobre isso, cara. Bom, voltando ao assunto da igreja, eu me espelhei, não é que eu necessariamente me espelhei, mas eu vi que a igreja é fiel, ela não se molda à pessoa que está entrando para a igreja. Muito pelo contrário, ela Não tem propina, né? não tem. Se vir o prefeito, se vir o governador do estado, a igreja não vai mudar a conduta dela, não vai se moldar para aquela pessoa que está entrando. Muito pelo contrário, ela vai fazer a pessoa se dobrar, a se curvar diante a Deus, com a doutrina dela. E isso que me chamou muita atenção. E eu sempre falei para o pastor, o que eu vejo é, tu vai na igreja A, tu vai na igreja B, tu vai na igreja C, todas elas o fulano vai, a igreja se moldou para o fulano. O Beltrano vai, a igreja é moldada para o fulano e para o Beltrano. O ciclano vai, também o ciclano tem uma conduta diferente. Então, Pior que isso acontece mesmo, cara. embora eu não frequentasse igreja, eu sempre fui Já observador. tava ligado. Eu sempre gostei de observar as coisas. Às vezes me faço de mosca tonta, mas eu tô só observando. Uau. Tá, e a fidelidade no casamento, cara? Tu falou poucas palavras, mas, cara, em 15 anos tem que ter mais conteúdo aí, meu. Não tem, é simplesmente eu escolhi ela para ser a mulher da minha vida e para mim o que vale é até a morte separe. Poxa, falou pouco, mas falou, como é que diz? Falou pouco, mas falou bonito. É. Tá. Outra coisa que nós teríamos que conversar, cara, é que às vezes as pessoas pensam que a apostólica é uma igreja complicada, uma igreja difícil. E meio que a gente tem um conceito das coisas, sabe? Não é que as pessoas querem julgar na forma negativa, mas meio que geram um conceito, né? Tu chega num lugar, tu tira a primeira impressão. E eu já vi muita gente, cara, olhar pra apostólica, assim, no primeiro culto, entendeu? Olhar as irmãs, olhar os irmãos e dizer, eu não vou congregar aqui. Isso passou na tua cabeça ou não? Pior que não passou. Poxa, pra mim passou, cara. Não Achei passou. que você ia concordar comigo. Tá, não mas passou. então... Mas causou uma estranheza. Causou uma estranheza no começo, sim. Mas não passou. Não passou essa desconfiança, essa vontade de não vou. Pois é, e daí eu pergunto isso porque eu percebo que as pessoas, elas têm um estilo delas e que elas não querem se moldar à forma que a igreja já vem caminhando há muito tempo. E porque também nas outras igrejas, meio que tipo assim, culto, tu é desse jeito. Em casa, tu é desse jeito. No trabalho ou na rua, é do jeito que tu quer, sabe? É multiforme. Tem roupa pro culto, tem roupa pra casa, tem roupa pra praia, mesmo as pessoas sendo de igreja. E tipo, na apostólica, cara, a gente é isso aqui, sabe? A gente não muda conduta, a gente não se torna alguém diferente. Isso foi difícil pra ti, cara? Teve batalhas assim pra tu entrar na linha da igreja? No caminho do evangelho? Pra mim, eu até pensava que ia ser a coisa mais difícil. Mas não, foi a mais fácil. Aí que tá, a gente pensa essas coisas, né? Eu pensei que ia ser a parte mais difícil da doutrina, mas foi a mais fácil. Tá. Então, agora, chegando à conclusão desse breve testemunho, que eu acredito que vai ter a parte 2, se tu pudesse, William, olhar pra câmera como se tivesse o William de 2 anos atrás, cara, ali, naquela câmera ali. Pra alguém que daqui a pouco tá vivendo o que tu vivia, meu. Ou daqui a pouco nunca teve família, né, e tá se sentindo meio fora da curva, o que tu falaria pra esse cara, meu, que tá ali? Agora... Abre o coração, vai. Não dá. Não dá pra ouvir o coração. Mas o que eu falaria é o seguinte. Porque eu penso, meu, tem muitos outros caras que nem tu que estão aí fora, meu. Tem muita gente. Mas o que eu falaria é o seguinte. Não se apresse, vá no tempo, porque no tempo de Deus é o tempo perfeito. Pode ser que às vezes tu pensa assim,
Ah, eu preciso agora, agora, agora. Quanto mais apressado, mais errado, maior é a chance de dar errado, na verdade. Então vai com calma, analisa, pensa bem se é isso que quer, porque é um compromisso com Deus, e esse compromisso não é só para a vida toda, é para a eternidade toda. Então não brinca com a escolha que faz. Não brinca. Pode até brincar com a escolha de casamento, mas não com Deus. É. Então, você ouviu o breve testemunho de um homem que se converteu fielmente, verdadeiramente, um cara que não se criou em igreja, um cara do mundo, mas que tinha um coração muito honesto em tudo que fez na vida, e eu assino embaixo, porque eu acompanhei parte disso, e dizer que, olha, William, se tu conseguiu entrar no livro da vida, cara, e ter teu nome lá, muita gente consegue, porque tu era um cara durão, tu era um cara honesto ao ponto de, tipo assim, não quero falar de igreja, ponto final. E se tu sentiu o poder de Deus e não resistiu, quantos mais, cara, estão precisando sentir isso? Então, se você está buscando, acha que está difícil, pode crer, a graça de Deus é maior que tudo isso. Então, Deus te abençoe, Deus abençoe a Igreja Apostólica, Deus abençoe o ministério. Dou honra ao Bispo John, honra ao Pastor Clóvis. E até a próxima com mais conteúdo para você. Fique na paz.